A gravação agora começou. Bom, gente, muito obrigado a todos os presentes, obrigado em especial aqui aos nossos 3 palestrantes, a Lorena Hakak, o Everton Machado e o Carlos Antônio Costa Ribeiro. Hoje nós vamos ter 2 apresentações aqui de 2 artigos que provêm de teses de doutorado e que são sobre temas comuns, né, sobre um tema comum que é a relação entre os casamentos e a desigualdade de renda no Brasil. Tanto a relação estática como a mudança dessa relação ao longo do tempo, né? Então, com métodos um pouco diferentes e tal, e com, enfim, com perspectivas diferentes, abordaram esse mesmo assunto e tal, e tem coisas complementares aqui nos trabalhos que a gente vai poder hoje aprender bastante com ambos. Então, nós combinamos que, em primeiro lugar, vai apresentar a Lorena Hakak, que é professora de economia da FEA USP e coordenadora do GFAM, o grupo de estudos em economia da família e de gênero. E, em seguida, nós vamos ter uma apresentação feita pelo Everton Machado, com o apoio do Carlos Ribeiro, sobre o trabalho deles. O Everton é doutor pelo IESP, UERJ, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e é pós-doutorando do European University Institute, e o Carlos Antônio Costa Ribeiro é professor e pesquisador do IESP-UERJ, enfim, vamos ter então esses 2 trabalhos, começando pela Lorena Hakak. Lorena, por favor, a tela é sua, e à vontade para compartilhar os seus slides. Ok. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá. Se quiser colocar em tela cheia. Vou colocar. Melhor. Eu queria agradecer ao Marcos pelo convite. Espera aí, que deu uma paradinha aqui. Eita, espera aí. Agora foi. Tá. Então, eu queria agradecer ao Marcos pelo convite. É sempre um prazer apresentar. Nunca tinha apresentado no IPEA, então foi muito bom ter recebido esse convite. Eu até vou rapidamente falar do GFAM, que é o Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, que foi criado ano passado, já conta com uma rede aí de quase 20 pesquisadores brasileiros e tem um chileno, e a gente tem o intuito de disseminar pesquisa nessas áreas de família e gênero. Esse paper que eu vou apresentar hoje, ele vem da minha tese de doutorado, é um dos papers da tese, em coautoria com Sérgio Firpo, e é sobre desigualdade de renda olhando o casal. E aí a gente vê que a gente faz alguns contrafactuais para tentar entender por que aconteceu para explicar um pouco a queda do Gini, né, que ocorreu até mais ou menos 2015, e que também tem a ver com gênero. Então, vamos começar. Então, o objetivo do estudo, né, deixa eu ver, 4 e 5, né, é analisar os efeitos, né, das mudanças no... Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para gap salarial, a participação da mulher no mercado de trabalho, o Educational Assortative Mating, ou seja, como que os casais casam olhando para a escolaridade, composição da educação e retornos da educação em relação à desigualdade de renda do casal. E aí a gente vai olhar os dados de 92 a 2014.
Depois eu vou falar um pouco dos dados, mas a gente usa a PNAD. E aí uma das questões importantes é a seguinte: será que a forma como as pessoas casam, né, olhando para a educação, é relevante quando a gente quer falar de desigualdade de renda, ou seja, afeta a desigualdade de renda? Será que afeta no Brasil? E tem uma breve literatura, né? Então tem um paper do AICA e outros autores, né, de 2017. Esse paper já está publicado, acho que é 2017 ou 2018. Eles estimam o coeficiente de Gini, né, para olhar a desigualdade também dos casais para alguns países. Então, eles olham Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, acho que a Alemanha. Entre 80 e 2007, também construindo contrafactuais. Então, eles olham mais dois contrafactuais em relação à educação, que é retorno da educação e composição da educação, e a questão do marital sorting, que é como as pessoas eles olham como as pessoas casam, observando a educação, e se isso tem algum efeito na desigualdade de renda desses países. Tem um paper também que é muito bom, que é do Greenwood e outros autores, inclusive o César Santos, que é professor da EPGE, FGV, e eles vão fazer um trabalho também olhando essa questão da renda do casal, a desigualdade de renda, olhando para questões como o assortative mating, olhando para a participação da mulher no mercado de trabalho, e para analisar as mudanças que ocorreram no Gini, nos Estados Unidos. Lembrando, né, que todos esses países que eu citei, o Gini vem subindo. Enquanto o Brasil teve muitos anos de queda, esses países têm o Gini subindo. Então, a tendência é oposta entre o Brasil e esses países. Até na China urbana, também vem subindo o índice de Gini. E aí tem algumas outras pesquisas também em desigualdade de renda. Aqui no Brasil tem muito trabalho sobre desigualdade de renda. Um trabalho que também é similar ao nosso, que é da Pereira e Santos, que é a Luciene e o César Santos, que eles fizeram, se eu não me engano, eles replicaram esse trabalho do Greenwood dos Estados Unidos para o Brasil, usando os dados do censo. E aí a gente vai usar uma metodologia diferente e vai olhar alguns outros contrafactuais. Então, por que isso é importante, né, quando você pensa em olhar a desigualdade de renda do casal? Por que é importante você pensar que contrafactuais são importantes, que indicador, que variáveis são importantes para a gente pensar por que o Gini no Brasil vem caindo, ou até 2015? Por que caiu? Né? O que pode ter levado a essa queda? Então, a gente tem, voltando lá para décadas atrás, a gente teve uma mudança de norma social, né, importante, em que mudou um pouco o papel da mulher no trabalho doméstico. Não que ela ainda não exerça esse papel muito mais do que o homem, mas o número de horas gastas caíram nessas últimas décadas. Então, a mulher ela acaba tendo mais tempo, tanto para entrar no mercado de trabalho, como estudar mais. Um dos adventos mais importantes para isso foi o início, lá na década de 60, dos métodos contraceptivos. Que aí as mulheres tiveram menos filhos, gastavam menos tempo no trabalho de cuidados. Depois a gente também teve uma melhora tecnológica em relação ao trabalho doméstico, como máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, comida congelada, etc., que auxilia a mulher na hora desse trabalho. Mas, ainda assim, olhando a PNAD, as mulheres trabalham 4 vezes mais que os homens. Né? Se você olhar, quando você inclui os homens que não fazem nada, né? Ou seja, gastam zero, as mulheres gastam, em média, 3 a 4 vezes mais tempo que os homens. Então, ainda é bastante aqui no Brasil, mas vem caindo.
Então, a mulher tem mais tempo para estudar e trabalhar, né? E aí você teve impacto em várias questões, né, com essa mudança ao longo do tempo. Inclusive, por exemplo, o aumento do divórcio. Mas você tem mais mulheres escolarizadas, você tem famílias com menos filhos, você tem casais sem filhos, você teve toda uma mudança aí das famílias. Então, quando a gente pensa, como que os casais estão se casando, né, em relação, por exemplo, à escolaridade? Então, quando a gente olha, né, as pessoas, como elas se casavam, como os casais se formavam há 50, 60 anos, não só no Brasil. Você tinha o que a gente chama de especialização. O homem que ia para o mercado de trabalho tinha um nível de escolaridade maior, e a mulher que ia ficar em casa acabava não tendo muito estímulo para estudar, ou tempo, ou o que quer que seja. Então, você tinha o que a gente chama de especialização. Um estuda e vai trabalhar, e o outro fica em casa. E quando você olhava a utilidade, né, gerada por esses casamentos, o melhor naquela época era o quê? Esse tipo de casamento. Ele propiciava um ganho maior. Quando as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, a estudar mais, ter um nível de escolaridade maior, então o que acontece? Essa especialização ela migra porque a gente chama de complementariedade. Ou seja, uma pessoa com alta escolaridade casando com uma pessoa de alta escolaridade gera um produto muito maior juntos do que separados, ou com menos escolaridade e menos escolaridade. Então, os iguais se tornam... eles geram uma utilidade maior do que o casal como era antes na especialização. Aqui eu trouxe eu coloquei os dados do Gini, do índice de Gini para o indivíduo, do IPEA, e aí a gente vê, aqui foi até 2014, a gente tem uma tendência de queda forte, né, do Gini no Brasil, porque meu trabalho vai até 2014. Então, os dados da PNAD entre 92 e 2014. Por que eu não fui para a década de 80? Porque na década de 80, quando eu fui calcular o Gini, eu achei que tinha os números estavam aparecendo muito estranhos. E eu não sei se teve um problema em relação ao valor da renda, aí a gente acabou decidindo começar na década de 90 para ter certeza que o trabalho estava certinho. Então, a gente foi de 92 a 2014. Então, a gente analisa casais, lembrando que a minha amostra é toda de casais, homens e mulheres, com idades entre 26 e 60 anos. Por que 26? Porque, em geral, até 25 anos, a pessoa que vai estudar, ela já decidiu se estuda ou não, na média, né? Então, mais de 60 pode já se aposentar, então a gente ficou nesse intervalo entre 26 e 60 anos. O nível de escolaridade é dividido em 5 grupos. Então, você tem analfabetos, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e graduação e pós-graduação. Aqui a estatística descritiva dos dados. Então, por exemplo, a idade média das mulheres e homens que se casavam em 92 é menor do que a média da amostra, né, em 2000, as pessoas casadas, desculpa, em 92, é diferente em 2014. Anos de escolaridade aumenta bastante, né? Principalmente das mulheres, quer dizer, dos homens também. A renda também aumenta significativamente. A participação dos homens no mercado de trabalho muda ligeiramente, das mulheres aumenta muito, de 54% para 71%. Número de filhos, na média, cai de 2,34 para 1,4 nessa amostra, e o número de casais sem filhos também aumenta, de 11% para 24%. As pessoas estão casando mais tarde, ou decidem não ter filhos, ou talvez não consigam ter filhos, né? Ou então, mas tem uma mudança aí. E aí, número de observações, então, em 92, a gente tem 45.469 casais, e 2014, 58.191. Eu trouxe aqui umas figuras para falar dessas mudanças, né, que ocorreram ao longo do tempo. Aí aqui eu até peguei os dados de 82.
Eu tenho alguns pontos, porque eu abri todas as PNADs entre 92 e 2014. Então, você tem 82, 92, se não me engano, aqui é 99, 2001, 2005, 2009 ou 2008 e depois 2014. Então, a gente vê o seguinte, quando a gente olha para homens e mulheres, né, nessa amostra, com graduação ou pós-graduação, até 2000, mais ou menos, os homens tinham uma participação maior do que as mulheres. E aí isso mudou. Agora, você tem mais mulheres com autoescolaridade do que homens. A proporção de pessoas que têm até o Fundamental 1 caiu também bastante, né, de 82. Então, em 82, você tinha 70% da população com o Fundamental 1. Hoje, isso representa, no máximo, até 28% da população. Esse gráfico aqui é super legal. Ele mostra o seguinte, essa linha azul é a proporção de homens e mulheres que têm o mesmo nível de escolaridade. Então, a gente vê que ele caiu, né? Em 82, era quase 60% dos casais, e aí cai para mais ou menos 59%, não, para 48%. E aí, quando a gente vê os casais em que o homem tem mais escolaridade que a mulher, também tem uma tendência de queda. E aí, os casais em que as mulheres têm mais escolaridade que os homens, aumenta bastante, de 20% para 30 e poucos por cento. Então, você tem uma mudança aí. É como a gente fala, né? As mulheres estão marrying down, estão casando para baixo. Então, você tem tem casamento misto, as mulheres casando com homens com escolaridade menor que a delas. E aí a gente tem também o número de casais em que os dois têm ensino superior ou pós-graduação. Então, em 82, eram mais ou menos 3% da amostra e, em 2014, 10%. Então, você tem um aumento também importante aí em casais em que os dois têm esse nível de escolaridade mais alto. E aí a motivação é essa, tentar entender que fatores levaram a essa redução do Gini em relação aos casais, olhando para o casamento. A minha tese ela foi sobre economia do casamento. Então, a gente olha quais variáveis que puderam afetar a desigualdade de renda, e aí você tem retorno da educação, que ele mudou ao longo do tempo, a composição da educação ela mudou muito no Brasil, como mostrei os dados. A gente olha também o papel da mulher nessa redução do Gini, olhando mulher casada, né? Olhando redução do salário, aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e o Education Assortative Mating, ou seja, será que mudou esse padrão de casamento no Brasil entre 92 e 2014? E aí a gente vai olhar todas essas variáveis e analisar se elas tiveram ou não impacto nessa diferença do Gini, né? E aí a gente faz contrafactuais para conseguir, né, estimar se você tem essas variáveis são ou não foram importantes para essa redução do Gini. Além do que, a gente vai olhar esse Education Assortative Mating para ver se realmente as pessoas com mais escolaridade estão casando mais entre si, essas pessoas com o mesmo nível de escolaridade estão casando mais ou menos entre si. Então, quais são os resultados? Rapidamente falando aqui. Então, você tem um aumento aí no Education Assortative Mating entre 92 e 2014, olhando para as pessoas com alta escolaridade. Então, pessoas com graduação e pós estão casando mais entre si, de 92 para 2014. Então, por exemplo, isso seria até uma tendência em que eleva, de alguma certa forma, o Gini, porque você aumenta as diferenças, né, de renda entre alta e menor escolaridade. Só que nas outras faixas de escolaridade, a gente tem, na verdade, uma queda. Então, você tem um aumento aí provavelmente um aumento de casamento misto, né, em relação à escolaridade. A gente encontra que o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e a queda do wage gap entre homens e mulheres também explicam parte da queda do Gini entre esses 2 anos.
E a composição da educação e retorno da educação são variáveis bastante importantes também para explicar essa queda do Gini. Então, a metodologia, né? Nessa primeira parte, do paper, a gente estima o que a gente para calcular se você tem as pessoas casando com mais frequência, olhando para a educação, do que se elas casassem aleatoriamente. Então, a gente tem aí nesse SJ igual a probabilidade conjunta, né, da mulher ter um nível de escolaridade e o homem de escolaridade J se casarem em relação a eles casarem aleatoriamente. Então, se isso for igual a 1, esse SJ igual a 1, é que as pessoas não olham para a educação, casariam aleatoriamente. Casaram aleatoriamente em relação à educação. É o que a gente chama de random matching. Se for maior que 1, não. Você tem uma frequência maior das pessoas casando com a escolaridade I da mulher e J do homem, com mais frequência do que se eles casassem aleatoriamente. Então, quando é maior que 1, você tem o que a gente chama de positive assortative mating. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela aqui, em 92, a gente vê que a diagonal aqui ela é toda maior que 1. Ou seja, as pessoas... aquele casamento entre iguais, né? Você tem aí uma relação entre as pessoas casarem entre iguais. E a mesma coisa em 2014. Né? As pessoas, de alguma forma, essa questão da educação, ou até o ambiente que as pessoas vivem, acaba colaborando para que as pessoas casem mais entre seus iguais, pelo menos o que a gente tem aqui, os resultados, né, em relação à educação. Mas quando a gente olha essas duas tabelas, a gente não consegue comparar se o padrão mudou ou não. Aí o que a gente fez? A gente usou um algoritmo para padronizar essa distribuição. Então, o que a gente fez? A gente pegou as marginais de educação de 2014 e a gente padronizou para 92, mantendo o padrão de dependência da condicional. Ou seja, você mexe na marginal, mexe na conjunta, mas mantendo a condicional constante. E aí, o que acontece? Você consegue comparar e ver se de um ano para o outro você teve ou não um aumento do positive assortative mating. Então, por exemplo, aqui é a conjunta dos graduados e pós-graduados. A gente vê que de 92 para 2014 a gente tem um aumento. Então, você tem pessoas de maior escolaridade casando mais entre si. Nas outras faixas, a gente tem uma queda. Então, isso pode significar o quê? Que você está tendo menos pessoas com menor escolaridade casando menos entre si e tendo mais casamentos mistos. E isso pode se dar provavelmente porque você está tendo mais mulheres escolarizadas do que homens. E aí a metodologia do próprio contrafactual, né? Que é para a gente olhar a desigualdade de renda. Então, o que a gente faz? A gente olha um de cada vez. Será que essa variável, por exemplo, retorno da educação, né? Se eu olhar o retorno da educação, por exemplo, eu tenho a distribuição de renda em 2014, certo? Se eu quiser analisar quais diferenças eu tenho em relação a 92, então, por exemplo, o retorno da educação. Então, quais eram os retornos da educação, né, por faixa de escolaridade, né, dessas 5 faixas de escolaridade, em 92? Então, o que a gente faz? Deixa eu explicar a metodologia e eu já vou falar. Então, aqui você tem a distribuição de renda do casal, né? E aí, o que acontece? Você tem aqui, então, você tem a distribuição de renda, e aí você tem a condicional vezes a marginal. Então, você tem a renda em relação à educação e a marginais da educação de homens e mulheres, né? Aí, o que a gente faz? A gente não vai olhar média contra média, a gente vai olhar a distribuição. Então, a gente usa a metodologia do Dinardo e Fortin e Lemieux, de 96. E o que eles fazem? Eles colocam peso aqui na distribuição.
Então, o que eles vão fazer? Eles vão mexer na marginal. O que eu posso fazer para entender, criar o contrafactual? Se, por exemplo, a minha distribuição de escolaridade não fosse mais 2014, mas fosse 92, como que seria o meu Gini? Como seria a minha distribuição de renda? Então, eu crio um contrafactual, um peso que vai mexer com a marginal da educação, ou, por exemplo, vai mexer com o retorno da educação. E aí você vai, a cada variável que a gente quer analisar, a gente vai criando um peso diferente e vendo esse efeito na desigualdade de renda. Então, como é que a gente faz esse peso? Você cria um peso da distribuição de, por exemplo, no caso da escolaridade, tá? A composição da educação. Você cria olha para como era a composição da educação em 92 e você tem o peso, como era a distribuição em 2014. E aí você coloca isso nesse peso aqui, mantendo a distribuição de 2014. Então, no fundo, o que você vai integrar aqui? Você vai integrar a renda olhando a composição da educação de 92. Será que o que vai acontecer com o Gini, então? Será que ele seria maior ou menor em 2014? Então, é isso que a gente faz com todos os contrafactuais. E aí eu vou mostrar os resultados, e depois, no final, se vocês tiverem dúvida com relação à metodologia, eu posso explicar. Então, vamos lá, os resultados. Então, o primeiro contrafactual que a gente faz, olhando para casamentos aleatórios, se eles fossem aleatórios em relação à educação, random matching. Então, praticamente em todos os países que eu já vi esse gráfico feito, né, sempre que você coloca as pessoas casando aleatoriamente na educação, o Gini sempre é menor. Porque você deixa de ter aquele efeito, né, de diferença de renda entre mais e menos escolarizado. Então, a gente tem aqui, a linha azul seria o Gini, que é o real, né, o que aconteceu, factual, e aqui o Gini, como ele seria se tivesse o random match. Então, sempre assim, ele é menor. Aí aqui é o índice de Gini, o azul é o factual, e aí, quando a gente olha aqui no final, o que é esse cinza aqui? Já é o Gini de 2014 e esse laranja de 92. Então, o que a gente está vendo aqui? Olha, o que seria esse contrafactual de 92? Se em 2014 as pessoas casassem olhando para a educação como elas casavam em 92, o Gini seria menor. É pouquinha diferença, mas ele é estatisticamente significante. Então, você tem aí um efeito no Gini. Na verdade, ele teria o efeito de aumentar o Gini, né? Porque o de 92 seria menor. Bem pouquinho, mas tem. O que se explica isso? Provavelmente porque você está tendo um aumento de positive assortative mating dos mais escolarizados, que acaba elevando um pouco a desigualdade de renda. Então, só que o interessante é o seguinte, a gente achou esse efeito para o Brasil, quando você olha o trabalho do AICA, que ele faz para vários países, não tem efeito. Então, não necessariamente você tem uma mudança de padrão, ou essa mudança de padrão de casamento, olhando para a educação, tem efeito na desigualdade de renda, mas a gente encontra para o Brasil. Aí aqui é da composição da educação. Então, o que vai acontecer? Quando você olha para a composição da educação, lembrando o seguinte, que aqui a gente fixa uma variável que a gente quer estudar. Então, por exemplo, estou fixando a composição da educação e as outras estão variando normalmente. Então, o que eu faço aqui na curva laranja? Como seria o Gini se a composição da educação... como seria o Gini em 2014 se a composição da educação fosse igual a de 92? Então, é a única coisa que eu fixo aqui. O resto está variando. Então, a gente vê que o Gini seria menor. Então, você tem um efeito aqui. Aí você fala, mas, poxa, melhorou o nível de escolaridade. Sim, melhorou. Isso pode ser porque em 92 era mais homogênea, né? Muita gente com ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, então era muito homogêneo, e agora você tem é mais heterogêneo. Mas, de qualquer forma, é melhor a composição da educação como ela é hoje do que como ela foi, né? Quando você olha o retorno da educação, aí o retorno da educação realmente tem um efeito muito importante na redução do Gini, né? Aqui, esse cinza
como seria o... Esse é o contrafactual de 2014. Então, como seria... Então, peraí, aqui é o atual, e aí como seria o Gini se a distribuição anterior a 2014, né, se a gente considerasse os retornos da educação como em 2014. Então, olha a diferença em 92, por exemplo. Por que isso? Porque o retorno da educação na década de 90 era muito maior do que ela é hoje. Não que não que não vale a pena estudar mais, vale, mas a diferença que nós tínhamos, né, entre mais escolarizados e menos escolarizados era muito grande. Talvez porque a gente tivesse até a base fosse muito pequena, né? Você tinha muito menos gente com graduação e pós-graduação em 90 do que você tem hoje. Então, provavelmente, isso é uma explicação por que o retorno da educação também caiu. Essas tabelas aqui são o seguinte, porque a gente calcula os contrafactuais e a gente quer ver se são estatisticamente significantes ou não. Então, a gente faz um bootstrapping, né? Você pega a base da PNAD, a gente replica ela 500 vezes, né? E aí, ficticiamente, e aí a gente vai rodar o do file, né, para todas aquelas bases e com os resultados a gente gera um intervalo de confiança para ver se o nosso resultado na base original está dentro desse intervalo. Então, aí a gente tem que praticamente todos os resultados são estatisticamente significantes. Quando que é zero, é porque é o ano que a gente usa como base. Aí a gente tem mais dois contrafactuais que são mais ligados a gênero, né? Que é a fração de mulheres no mercado de trabalho e o gap salarial. Então, a gente tem as mulheres trabalhando mais e uma queda na média, né, dos salários entre homens e mulheres. Então, a gente não olha a ocupação, mas a gente olha o nível de escolaridade entre homens e mulheres. Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui a tabela. Então, aqui é o seguinte, aqui é o Gini factual. Então, em 92 era 0,56, 2014, 0,495. Lembrando, né, que o Gini vai entre 0 e 1, quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda. Aí, olha o que acontece. Se a participação da mulher no mercado de trabalho em 92 fosse igual ela era em 2014, o índice de Gini seria 0,548 e não 0,56, ou seja, seria melhor. Ou seja, a entrada da mulher no mercado de trabalho ela foi um dos fatores que ajudou nessa queda do Gini. A mesma coisa para o gap salarial, também teve uma redução. E aí, quando a gente faz o exercício para 2014, que a gente coloca a participação da mulher como era em 92, a gente vê que o Gini seria maior. Então, vale para a ida e vale para a volta, né? E aí, aqui, o que a gente fez? A gente tirou o efeito do casamento por escolaridade para analisar se esses contrafactuais ainda teriam efeito. Então, a gente olha o valor do Gini se o casamento fosse aleatório, e aí calcula os pesos considerando o casamento aleatório. E aí acontece a mesma coisa, né? A participação da mulher no mercado de trabalho também faria o Gini ser melhor do que ele seria em 92, né? E em 2014 seria o contrário, ele seria maior. Então, é importante aqui, então, essas duas variáveis elas são importantes. Então, o que a gente sugere, então? Que é importante você estimular a participação da mulher no mercado de trabalho, que seja com a ajuda... O governo pode, por exemplo, estimular via oferecendo mais creches para os filhos, que você faz com que a mulher, que a gente está trabalhando aqui uma base de mulheres casadas, né? Se elas têm filhos, então se elas têm essa rede, né, em que você tem mais creche, os homens dividindo mais o trabalho doméstico, então isso faz com que a mulher consiga participar mais no mercado de trabalho. E a redução do gap também tem um efeito positivo. Então, quanto mais as mulheres estudarem,
se elas passarem também para ocupações, porque tem muita questão do gap em relação à ocupação, também tem essa questão se a mulher sai do mercado de trabalho e volta. Então, quanto menos a mulher sai do mercado de trabalho, isso também diminui esse gap. Então, nesse sentido, isso é importante, né? Você ter uma proteção aí para as mulheres. E aí é isso. A gente faz toda essa análise da forma como os casais casam no Brasil, né, nesse período entre 92 e 2014, em relação à educação. A gente faz esses contrafactuais para tentar entender, né, o que pode ter levado à queda do Gini, né, até 2014. Os resultados são diferentes de alguns países desenvolvidos, porque o Gini aqui veio caindo e lá subindo. Então, a dinâmica é diferente, né? E eu acho que eu fico por aqui. Se depois vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Muito obrigado, Lorena. Então, vou passar a palavra agora ao Everton, vai fazer a apresentação dele. E aí, no final, nós fazemos uma rodada de perguntas, eu lendo as perguntas que estão sendo enviadas pelo bate-papo. Ok? Posso falar? Por favor. Ok. Bem, obrigado. Antes de compartilhar a tela, deixa eu falar um pouco aqui. Agradecer ao Marcos pelo convite. Estou muito feliz de apresentar o IPEA, nesse espaço do IPEA. De certa forma, está de volta a IPEA. Fui bolsista no Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, até não muito tempo atrás. Então, é um prazer, uma honra estar nesse espaço. Também feliz do seminário acontecer. O Marcos convidou a gente, acho que não foi mais ou menos no começo do ano, e acho que a gente chegou a marcar para terceira ou última semana de março, e aí, bem, tudo aconteceu. Então, assim, esse convite foi algo como uma década atrás, né, ao que parece. Então, que bom que a gente conseguiu acabar viabilizando, e melhor ainda agora junto com a Lorena, e de poder compartilhar e trocar ideias sobre isso, já que a gente trabalha e pensa em coisas muito semelhantes. Também foi ótimo, não foi combinado assim, de ela apresentar antes, assim, eu acho que a gente tinha falado mais ou menos, mas porque foi ótimo, porque eu tinha uma apresentação maior de slides, mas ela acabou se perdendo, eu tive um problema com os arquivos, e acabei ficando com uma apresentação bem enxuta, só com os gráficos. Então, ótimo que a Lorena cobriu tanto das questões substantivas e de uma literatura com que eu e o Carlos também estamos em diálogo. Com uma outra entrada, né, com uma outra abordagem. Então, a gente está pensando exatamente sobre coisas muito parecidas, com diferenças metodológicas, de forma de abordar essas questões, né? Então, esse paper também também é um paper da minha tese, um dos papers da minha tese, que, em geral, falou sobre seletividade marital e tendências na seletividade marital no Brasil, pensando na educação. Então, esse paper e essa pesquisa tem como background essas grandes questões relacionadas a mudanças nas famílias brasileiras e os potenciais impactos dessas mudanças em diversas formas de desigualdade. Então, como a Lorena bem colocou, a gente tem vários processos importantes, alguns específicos ao Brasil, mas muitos deles mais genéricos, como a reversão do gap de gênero no alcance educacional, ou seja, as mulheres em cohortes mais jovens sendo mais escolarizadas do que os homens, uma tendência de, pelo menos nos anos recentes, de aumento da homogamia, ou seja, de
a correlação positiva entre a escolaridade dos cônjuges, depois de algumas décadas de diminuição, a homogamia e essa associação vem aumentando, principalmente por conta disso, do fechamento no topo de pessoas altamente escolarizadas, casando entre si, com a contrapartida de mais fluidez no mercado marital na base da distribuição educacional, né? Ou seja, níveis inferiores de escolaridade, as barreiras educacionais se tornaram mais fracas, né? Ou seja, o mercado marital se tornou mais fluido. E aí a gente tem uma literatura internacional já razoavelmente estabelecida, tanto na economia quanto na sociologia, na demografia, pensando sobre essas mudanças. Em países ricos, né, nos Estados Unidos e na Europa, com tendência nas últimas décadas de aumento da desigualdade. Então, tem uma literatura já consolidada pensando como que as mudanças nas famílias e, especificamente, mudanças nos padrões de casamentos podem ter colaborado com esse aumento. E no Brasil a gente tem o contrário, tem uma tendência demográfica parecida, uma tendência parecida em termos de organização das famílias, mas com um outro contexto de desigualdade de renda por conta de outros mecanismos que também já estão bem estabelecidos na literatura brasileira sobre desigualdade de renda, sobre valorização do salário mínimo e etc., né? Então, pensar como essas coisas afetam, né? Então, a Lorena bem falou que eu acho que a literatura está chegando num consenso, ao que parece, pelo menos na Europa, em uma parte do mundo, de que os efeitos são pequenos, talvez nos Estados Unidos um pouco maior, dos efeitos da seletividade marital nos níveis de desigualdade de renda. Mas mesmo assim são mecanismos que o impacto numérico pode ser pequeno, mas são tendências importantes, demográficas importantes nas famílias. Deixa eu compartilhar aqui agora minha apresentação, porque aí a gente tem como background disso, compartilhar. Vocês conseguem ver minha apresentação? Conseguimos. Aparecendo. E aí, eu e o Carlos, a gente estava, enfim, pensando e trabalhando nesses temas há um tempo, e num tempo anterior, a Lorena também falou um pouco disso, sobre a questão da mudança no mercado de trabalho e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, e esse é uma tendência central nas famílias brasileiras e que, pelo menos desde os anos 90, nós somos os primeiros a falar disso, obviamente, isso já está sendo discutido há bastante tempo na literatura. Isso aqui é um gráfico de um artigo anterior, que saiu em 2018 na Dados, e que basicamente é mostrando que, pelo menos desde os anos 90, todo o crescimento na participação das mulheres no mercado de trabalho tem a ver com o crescimento da participação das mulheres em união, ou seja, das mulheres casadas. Ao longo da apresentação, a gente fala de casamentos, de mulheres casadas, mas na verdade a gente está lidando com todos os tipos de união, incluindo uniões consensuais, até porque boa parte desse período na PNAD a gente não consegue distinguir entre uniões consensuais e casamento, o que pode ter algumas consequências, tem alguma literatura mostrando que a organização econômica difere um pouco entre coabitação e casamento, mas enfim. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de todas as uniões. Então, por isso que eu não sei se está pegando aqui embaixo, está cortando Está cortando aí? Vocês conseguem ver a legenda? Opa, aqui. Conseguimos ver todas vivem todas união. Vivem união. Isso. Ok, isso, que estava cortando para mim. Então, a gente vê que para as mulheres que não vivem em união, não estou chamando de solteira porque a gente está falando de civil aqui, né? Então é só se tem união ou não. As pessoas podem coabitar e não serem casadas, né, no papel. É basicamente estável, pelo menos desde os anos 90. Então, todo o crescimento na participação feminina no mercado de trabalho tem a ver com as mulheres que estão em união, as mulheres casadas, entre aspas. Então, nesse artigo anterior, a gente se voltou para entender os impactos disso.
da entrada das mulheres no mercado de trabalho, das esposas, e do aumento da contribuição financeira das esposas, né, para a renda do domicílio, na desigualdade de renda. O que ficou claro nesse trabalho anterior é que o impacto da entrada das mulheres é claramente equalizador na renda, na desigualdade, né, na renda dos domicílios, ou seja, o aumento da participação das esposas colaborou para a diminuição da desigualdade de renda entre os domicílios. Mas esse aumento da participação das esposas, um efeito colateral foi aumentar a correlação entre os rendimentos dos cônjuges, né? Esse aumento da correlação. Então, quando a gente fez lá uma decomposição do coeficiente de variação, era o único componente da entrada das mulheres, das esposas no mercado de trabalho, que apontava para um lado oposto, ou seja, apontava para aumentar a desigualdade entre as famílias. Não suficiente para compensar os outros efeitos, ou seja, o efeito líquido da participação das esposas, do aumento da participação das esposas, é ainda assim equalizador, mas tem essa outra tendência que tem a ver com essas mudanças no casamento, que pode, né, ter um impacto de aumentar a desigualdade. Então, quer dizer, que processo pode estar envolvido com isso? Por um lado, a seletividade marital, seja como educação ou diretamente como renda, quer dizer, como a seletividade marital no sentido de a similaridade dos cônjuges em determinadas características no momento da formação da união. A gente não tem dados sobre timing da união, né, para ter certeza se essas características já eram as mesmas quando os casais, né, se formaram, mas, enfim, a questão de disponibilidade dos dados, mas pode estar envolvido não só a seletividade, que tem a ver com a formação das uniões, mas também a própria organização econômica dos casamentos. Uma vez formadas as uniões, como os casais se organizam economicamente, enfim, e tem uma literatura gigantesca sobre isso, como a educação tem a ver com isso, e etc. Ou seja, e aí o que tem se mostrado na literatura é essa mudança de um padrão de especialização em troca, lá falada pelo Becker, né? Ou seja, com os homens se especializando em trabalho pago e as mulheres se especializando em trabalho doméstico, para um modelo mais colaborativo, mais simétrico de casamento. Pois bem. Então, dado que a associação entre os rendimentos dos cônjuges era o único esse elemento que apontava para outro lado, né, para o aumento da desigualdade, podia ter um impacto, a gente resolveu, então, investigar um pouco mais detalhadamente, entender por que a associação mudou, ou seja, decompor as tendências na associação entre os rendimentos dos cônjuges. Aqui a gente analisa diretamente os rendimentos, entender o impacto de diferentes componentes dessa associação na desigualdade de renda. Porque, quer dizer, a associação pode ser medida simplesmente como um coeficiente de correlação, no caso dos rendimentos, que não são variáveis contínuas, você pode fazer simplesmente uma correlação, mas conceitualmente essa associação tem componentes distintos que eu vou falar em breve. Então, na verdade, a gente está usando PNAD, que é praticamente o mesmo período, 2013 a 2015, excluindo o norte rural, porque até 2003, né, a PNAD não incluía, são a compatibilização básica. A gente usa os casais heterossexuais, que inclui as uniões consensuais, que a esposa tinha 25 e 55 anos, entre 25 e 55 anos, a lógica é a mesma do que a Lorena falou, ou seja, pegando uma parte da população numa faixa etária mais ou menos que corresponde à vida laboral ativa. A gente usa uma faixa etária um pouco diferente para o marido, porque a maior parte das uniões, em média, o marido é mais velho, né? A mediana, se não é 3 anos de diferença. Então, se a gente coloca a mesma taxa entre para a mulher e para o homem, a gente está selecionando para casais, no limite dessa faixa, está selecionando para casais um pouco mais similares em termos de idade do que a média. Então, essa diferença é para dar conta desse gap de idade. A gente usa como medida de desigualdade o coeficiente de variação, que é uma medida muito simples, né? Que
a gente, a média dividido pelo desvio padrão, né? Aliás, desvio padrão dividido pela média, que é um coeficiente que tem suas desvantagens, por ser muito sensível, muito variável. Também as vantagens é que ele é altamente decomponível, a inclusão de pessoas com rendimento zero, o que é importante nesse caso, a gente está pensando na transição das mulheres de categoria do rendimento zero para rendimento maior que zero. E o que a gente faz é o seguinte, e aí entra talvez as principais diferenças aqui na nossa abordagem, como a gente pensa nisso, que é muito mais ligado a como análises mais próximas de análises tradicionalmente relacionadas à mobilidade social e à seletividade marital com modelos usados pelos estudos sociológicos sobre isso, né? O que a gente faz é classificar cada cônjuge em 21 grupos, quer dizer, renda zero, né? Quem tem renda zero está num grupo separado, e quem tem algum rendimento do trabalho dividido em 20, né? 5% mais pobres e os 5% seguintes, etc. Então, uma classificação relativa, né? na distribuição de renda específica por sexo. Então, que a gente está comparando as mulheres só entre elas, na distribuição dos rendimentos das mulheres e os homens no rendimento dos homens, né? O que a gente tem, só para ilustrar, que isso é importante depois na hora de chegar dos modelos, então é mais ou menos uma tabela assim, né? Então a gente tem cada casal, ou seja, o número de casais que correspondem a esses critérios aí nessa tabela, né? Por exemplo, numa primeira célula aqui, se nenhum dos dois tem rendimento do trabalho, ou então aqui uma mulher sem rendimento casada com um homem que está no primeiro vintil dos rendimentos do trabalho dos homens, etc. Então, a gente tem essa tabela que é 21 por 21. Na verdade, a gente tem uma tabela dessa para cada ano, né? Então, é 21, 21, 20, o número de células. E é isso que a gente vai estimar e usar para os nossos contrafatuais para simulações. A distribuição de casais pensando nesse espaço social e de distribuição de renda. E a questão é que, como o coeficiente de variação é uma medida muito simples, a gente consegue computar o coeficiente de variação a partir desses dados agregados, ou seja, para cada dessas células corresponde uma frequência, ou seja, quantos casais atendem a esses critérios, e o que a gente chama de um score que a gente usa para calcular o coeficiente de variação, que é basicamente a mediana nessa categoria do rendimento conjunto entre os casais. Eu posso esclarecer isso em mais detalhes depois em perguntas para a gente seguir aqui. Ok, então, primeiro uns dados descritivos. Essa é a tendência no coeficiente de variação. A gente vê que ele é muito mais sensível, a variação dele é muito maior do que o Gini, mas a trajetória é bem parecida, e se a gente comparar a mudança no período, a magnitude é muito similar. Se não me engano, o Gini caiu coisa de 16% no período de rendimento domiciliar, e aqui o CV a gente tem computado com os dados agregados, a gente tem uma queda de 17%, algo assim. Então, a trajetória é bem parecida, a magnitude da queda é bastante parecida. Isso aqui ou seja, a desigualdade entre os casais. Um outro dado descritivo, que tem a ver exatamente com essa correlação medida da forma mais simples, que é a correlação com o coeficiente de correlação. A linha azul aqui, a correlação entre os casais em que ambos têm rendimento, né? E aqui a correlação na linha vermelha de todos os casais, ou seja, incluindo quem tem renda zero, né? Quando a gente pega todos os casais, é a linha vermelha que está em jogo, mas, claro, isso inclui uma proporção grande de pessoas com renda zero, principalmente de mulheres, né? Principalmente esposas. A gente tem um pequeno aumento, principalmente nos anos 90, dessa correlação entre todos os casais. Uma relação entre dual earners basicamente, quer dizer, ela tem uma variação, mas ela no fim das contas, comparando o início e o fim do período, ela é praticamente estável. E aqui essa é uma tendência também descritiva importante, que vai se mostrar importante depois nos modelos, digamos, a estratificação da participação das mulheres, ou seja, quais esposas estão no mercado de trabalho. Então, a gente vê que em 93, aqui o eixo X, são os rendimentos dos maridos, tá? Então, aqui os 25% são os percentis dos rendimentos dos maridos. Na verdade, aqui as bolinhas são 20X,
Então, o eixo X é a distribuição de renda dos maridos e o percentual de esposas que trabalha em cada um desses pontos, né? Então, a gente vê que em 93 há pouca diferença. Ou seja, a relação entre a probabilidade da esposa trabalhar e os rendimentos do marido era fraca. Tá? Então, independente da renda do marido, a participação ficava em torno de 40%, exceto bem lá no topo, em que era um pouco maior. E a gente vê que, ao longo desse período, tem um aumento dessa estratificação, ou seja, das diferenças de participação entre as mulheres em famílias mais pobres e mulheres em famílias mais ricas, né? Isso é uma tendência importante. Pois bem, voltando àquela tabela, ok. Voltando àquela tabela, como é que o que a gente faz aqui? A gente quer simular, né? Predizer primeiro, encontrar um modelo que descreva bem aquela tabela, que na verdade são 20 tabelas ao longo dos anos, ou seja, que descreva bem a associação entre a renda dos cônjuges e as tendências ao longo dos anos. Para isso, a gente usa modelos log lineares, são modelos bastante usados de pesquisa de mobilidade e pesquisas de seletividade marital, que são nada menos do que, enfim, um caso especial de modelos lineares generalizados com distribuição Poisson. Então, aqui a variável dependente aqui é, na verdade, a frequência, né? Isso aqui, esse Z e JK aqui é só um ajuste do peso amostral, posso explicar com mais detalhes depois, mas basicamente a gente está predizendo o log da frequência esperada na célula IJK, ou seja, que é marido no grupo de renda I, esposa com o grupo de renda J, isso que está aqui a anotação aqui, no ano K. Né? Então, a gente está predizendo para cada uma dessas células, dessa combinação entre os rendimentos dos cônjuges para cada ano. Esse é um modelo básico que é usado como baseline para muita coisa, que ele está simplesmente ajustando as margens. Então, a gente está só controlando, e essa é uma grande questão, a Lorena falou um pouco disso, como é que ela faz isso com pesos, como que você controla as mudanças estruturais, né? As mudanças no tamanho dos grupos. Como a gente está interessado na associação líquida, nas mudanças na associação líquida, esse é o base que simplesmente ajusta o tamanho dos grupos e a variação ao longo dos anos. Tá? O que a gente está interessado, então, são em termos que descrevem a associação. Para ficar mais simples, uma descrição desses termos, no paper a gente constrói, explica a lógica desses modelos, seleciona, esse aqui é o modelo final, que a gente acaba falando, que a gente depois usa para os contrafatuais, não vou mostrar em detalhes aqui a construção dos modelos, qual é o modelo final, mas o modelo final é esse baseline, que só controla as margens, os totais dos grupos, um parâmetro para associação constante, ou seja, para o padrão de associação cross-sectional entre os rendimentos dos cônjuges, um termo que captura um processo relacionado àquela figura que eu mostrei, ou seja, da probabilidade da esposa trabalhar em função do rendimento do marido. Esse termo captura as tendências nessa probabilidade. E um termo para mudanças na correlação, ou seja, dado que ambos trabalham, a correlação entre esse tipo de casal. Então, são esses três termos que são de interesse aqui para pensar a associação entre rendimentos dos cônjuges e as tendências nessa associação. Com esse modelo inteiro, esse modelo completo, do que consiste os nossos contrafatuais? Cada um daqueles termos de interesse corresponde conceitualmente a um componente dessa associação. Então, retirando cada um desses termos, a gente tem um modelo completo, né? E tem as frequências preditas por esse modelo completo, se aproximam muito das frequências observadas. Então, a gente obtém uma tendência muito próxima do observado, com o modelo completo. Retirando cada um desses termos do modelo completo, a gente está testando o impacto de cada um desses componentes. Então, quando a gente tira o C1 aqui, que na verdade, vou voltar aqui, ó, são sem tendência na correlação entre rendas de casais de dupla renda. Ou seja, é o contrafatual 1. É basicamente quando a gente retira o último termo, que captura exatamente isso, mudança na correlação entre casais de dupla renda. Então, retirando esse termo, a gente testa, retirando esse termo e com esse modelo menor, a gente usa as frequências preditas por esse modelo para calcular novamente o coeficiente de variação. O contrafatual 2
a relação entre a probabilidade da esposa trabalhar e os rendimentos do marido. E, por fim, o contrafatual 3 retira o termo de associação constante, que da forma que o modelo está construído, esse termo, na verdade, ao retirar esse termo, a gente está testando o impacto da mudança na proporção de casais em ambos têm renda. Tá? Então, vou explicar isso com mais calma, já que já estou quase chegando ao tempo. Pois bem, isso aqui é a tabela principal. Opa! Que é basicamente o seguinte: então a gente tem aqui o modelo completo, o coeficiente de variação nos 2 anos, tá? E a diferença está sempre caindo, obviamente, a tendência global é de queda, tá? Então a gente tem o modelo completo, que é basicamente quase idêntico às tendências observadas, tá? Então essa é a queda observada do coeficiente de variação. E aqui o contrafatual 1, 2 e 3. E o impacto disso. Para ser sucinto, vou colocar nessa última coluna aqui, que mostra o impacto cumulativo de cada um desses componentes. E o que a gente mostra é que o componente que tem mais peso na tendência à desigualdade, primeiro que aqui, como a desigualdade está, como é sempre negativo, né, o valor aqui na mudança, o que essa tabela está mostrando é que a associação entre casais de dupla renda, as tendências na associação, na verdade, teve um impacto equalizador, né? Os outros 2 componentes, que é a relação entre a esposa trabalhar e o rendimento do marido, teve um impacto de aumentar a desigualdade, né? Ou, dito de outra forma, de diminuir a redução da desigualdade. Ou seja, a redução seria maior se não tivesse mudado a relação entre a probabilidade da esposa trabalhar e os rendimentos do marido. E o mesmo para a proporção de casais de dupla renda. Mas o que tem maior impacto é a relação entre a probabilidade da mulher trabalhar, da esposa trabalhar e os rendimentos do marido. Uma forma de ilustrar isso, para encerrar, são as tendências preditas aqui por cada um desses modelos, né? Em roxo, aqui em lilás, é o modelo completo, é basicamente a tendência observada, reproduz lá uma figura que eu mostrei anteriormente. E a gente vê que aqui que o maior salto, na verdade, corresponde com o contrafatual 3, que a gente tem nenhum dos termos, a redução seria muito maior, ou seja, né, a queda na desigualdade seria maior. Quando a gente testa o contrafatual 2, a gente se aproxima da tendência observada e vê que aqui a diferença entre o contrafatual 2 e o contrafatual 3 é a maior, é basicamente o que está mostrado na tabela anterior. O que a gente mostra, para concluir, o principal takeaway, é que entre os anos 90 e o meados dos anos de 2010 até 2015, a participação das esposas no mercado de trabalho se tornou mais desigual, ou seja, as taxas de participação das esposas em famílias mais ricas cresceu mais rapidamente, né? Então, ou seja, aumentou a estratificação da participação das mulheres em união. E esse foi o fator que teve maior peso na associação entre os rendimentos dos cônjuges e o maior peso em frear a redução na desigualdade. No total, a participação das esposas o efeito líquido é equalizador, mas esse impacto numérico é pequeno, mas mostra uma tendência demográfica importante, ou seja, de que esposas, que mulheres em união estão aumentando sua participação no mercado de trabalho. E aí isso tem várias discussões sobre as oportunidades de trabalhar e as condições, isso tem a ver com política pública, tem a ver com acesso à creche, tem a ver com um monte de coisa em que mulheres unidas mais pobres têm taxas de participação menores. Eu acho que é isso, deixa eu encerrar, porque eu já passei do meu tempo. Muito obrigado. De fato, as 2 apresentações eu entendo que foram complementares mesmo. A gente aprendeu coisas diferentes nas 2, com fenômenos semelhantes, assim, e acho que a mensagem final é bem convergente assim, e complementar, né? Porque a Lorena terminou falando sobre a importância de creche e políticas de creche e tal, bom, a sua apresentação, Everton, termina falando sobre o componente que não contribuiu para reduzir a desigualdade teria sido
aumento da associação entre renda do marido e a probabilidade de estar no mercado da mulher. Então, parece que a gente tem que ajudar mais a manter no mercado ou trazer para o mercado quem tende a estar numa faixa de renda mais baixa, quem tende a ter acesso a um grupo social de relacionamentos, né, com renda mais baixa, etc. Então, a gente vai certamente explorar essas questões aqui nas perguntas. Eu vou falar aqui na ordem das que chegaram, começando por algumas mais voltadas para a Lorena. Então, a Ana Luísa Neves de Barbosa pergunta para a Lorena. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito bom. Tem como comparar seus resultados? Eu vou fazer algumas perguntas em bloco, tá, Lorena? Eu vou falar algumas em bloco. Se você não estiver lendo aí no bate-papo, eu peço que você tome nota, mas é que você está lendo, né? Uhum. Então, a da Ana Luísa é essa. Primeiro, se tem como comparar com os resultados de Pereira e Santos 2014, que teve como base o censo. O Danilo Coelho pergunta, Lorena, você chegou também a estudar o efeito do aumento do número de divórcios sobre a desigualdade? A Simone Weiman pergunta, Lorena, parabéns, muito interessante o seu trabalho. Você trabalhou com a renda domiciliar apenas de domicílios com casais? Ou seja, suas medidas excluem os domicílios em que não há casais? E como você acha que isso viesa os seus resultados? O Danilo complementa isso, aproveitando o gancho da pergunta da Simone acima. Você chegou também a estudar o efeito do aumento da idade média ao casar sobre a desigualdade? E, bom, vou parar por aí para você responder esse primeiro bloco. Depois nós retomamos. Tá, então, primeiro, acho que, então, dá para comparar com o resultado do censo, sim, só que, assim, o trabalho da Luciene e do César Santos, eu não me lembro agora se é de 1960 a 2010 ou 1980 a 2010, então o período é diferente. Eles usam o contrafactual da participação da mulher no mercado de trabalho, olham o random match. Então, assim, os resultados são parecidos. Acho que sim, dá para comparar, não tem por que não. Só que eu acho que o período deles é mais longo. Se eu estudei o efeito do aumento do número de divórcio ou desigualdade, não estudei, mas é uma boa questão. Você sabe que uma coisa que prejudica muito esse estudo entre casamentos e divórcio é o seguinte, é que só no censo de 91 que a gente tem a pergunta quando a pessoa casou ou quando ela se divorciou, ou seja, aquele estado civil atual, ele começou quando? Só em 91. Então, assim, quando a gente olha a base, então, por exemplo, na PNAD, se eu não me engano, na PNAD nem tem a pergunta quando do estado civil. Só que a gente formou os casais. Você consegue pelos códigos da PNAD, você consegue formar a família, e dentro da família você vê se tem cônjuge e chefe de família, e você forma o casal. Então, pode ser ou casado, né, no sentido oficial, ou que coabitam. Mas você não tem. E no censo, você sabe se também é a mesma coisa. Você sabe se é casada ou não, mas você não sabe quando. Então, do divórcio, você teria assim, se você pegar o de 2010, você sabe quantas pessoas estão divorciadas, mas você não sabe desde quando. Então, isso acaba, de uma certa forma, prejudicando, assim, quando a gente quer estudar essas mudanças, né, de estado civil, acaba atrapalhando. Mas eu acho que talvez seja interessante se olhar esse número de divórcios. Aí tem uma da Simone, que ela pergunta se viesa os resultados, né, quando a gente olha só os casais. Então, essa base ela não é representativa da população. E eu acho que porque a gente olha os casais, ela acaba sendo um pouco mais homogênea. Então, é diferente. Tanto que, se eu não me engano, o Gini, quando você olha o Gini dos casais, ele é menor do que quando você olha o Gini da amostra como um todo. Depois... o Danilo perguntou se eu cheguei a estudar o efeito do aumento da idade média ao casar. Não, também não.
A gente faz até um teste de robustez, a gente olha entre 26 e 36 anos, né? Calcula o Gini. Na verdade, até a gente calcula outros indicadores de desigualdade, mas eu acabei nem colocando aqui. Mas é mais como robustez. Mas não, a gente não olha esse aumento da idade média, a gente só faz um teste robustez para um subgrupo. Depois tem a diferença de idade entre cônjuges, se foi considerada. Não, a gente só olha mais para a escolaridade mesmo. E mantém os grupos entre 26 e 60 anos. Então, você pode ter pessoas casados com idades diferentes. Mas até seria interessante, talvez, olhar para a diferença de idade, né? Eu acho que tem mulheres mais velhas casando com homens mais novos. E tem mais uma da Joana, né? Posso já responder? Pode responder já. Tá. Ela pergunta, nesse período analisado, é correta a conclusão de que as mulheres mais escolarizadas se casaram com homens também mais escolarizados. Sim. Enquanto as menos se casaram com homens com menor escolaridade que elas. Sim. Então, você tem sim, você teve um aumento dos mais escolarizados casando mais entre si, mas você também tem um aumento misto entre mulheres mais escolarizadas e homens menos escolarizados. A gente não chegou a ver diferenças regionais. Pode ser que exista alguma diferença regional. Bem, acho que agora para o Everton, né? Sim. O Everton, tem uma pergunta aqui da Ana Luísa Neves de Barbosa. Muito interessante o trabalho, Everton. Vocês chegaram a analisar de forma isolada apenas os casais em que a mulher não trabalha e o marido trabalha? Ou comparar os casais por 3 tipos, ambos cônjuges ocupados, um dos cônjuges não ocupado e o outro ocupado? Enfim, separar por essas combinações aí de ocupado e não ocupado. Acho que a gente deve ter visto algumas coisas descritivas nisso, mas isso não dá nada. Assim, quer dizer, tido, né, nos modelos, nessas diferentes formas, esses diferentes tipos de casal, mas a gente não reparando separadamente. Mas o que é muito interessante essa transição, esposas que não tinham regimento de trabalho, que passam a ter aumento dessa proporção, pensar nos limites disso, eu acho que isso está um pouco mais no paper anterior que a gente fez, que a contribuição das esposas ainda é pequena e é muito mais lenta, né? Então, assim, o padrão do homem como male brainer, etc., né? O principal, o provedor primário, muda muito mais lentamente do que se você considerar só a participação das mulheres. Então, se olhando, por exemplo, o percentual da renda do domicílio que corresponde à renda das mulheres, isso anda muito mais lentamente, né? Então, até a gente tem que tomar um pouco cuidado como a gente fala, né? Essa transição não é tão rápida e não é tão intensa, né? E é interessante, pensando nisso, comparando casais com uma renda só, em dupla renda, há muita heterogeneidade, de fato, nos casais de dupla renda, que pode ter realmente uma divisão bastante igualitária, em termos de rendas muito similares, ou, na verdade, você ter casais de dupla renda, mas 1% da renda mesmo do trabalho, enfim, do marido. As mulheres, obviamente, o padrão de entrada das mulheres frente às mulheres casadas é muito distinto, mais emprego de meio período, né, e etc. Isso é algo muito presente na literatura. Acho que é isso, mas realmente ter um pouco mais de atenção à heterogeneidade dos casais de dupla renda é importante. Bom, tem uma pergunta aqui da Simone Weiman para o Everton, eu vou fazer uma também. Aqui,
da Simone é a seguinte: o Everton, excelente trabalho. Ele vai ao encontro dos achados que mostram uma tendência de aumento da desigualdade entre famílias devido à ampliação das diferenças entre as condições de mulheres de baixa e alta escolaridade no mercado de trabalho. O que você imagina que tem acontecido nos últimos anos, que seu trabalho não alcança, e os possíveis efeitos da pandemia? A meu ver, a tendência é de ampliação dessas diferenças. Queria acrescentar uma pergunta também, Everton, que é a seguinte: a gente concorda aqui sobre a questão de dar mais oportunidade de trabalho para as mulheres. Creche foi falado aqui como uma opção para que isso aconteça. Em geral, se fala de um aumento de escolaridade para todo mundo, e aí é um pouco mais confuso falar no caso em que as mulheres já superaram os homens em escolaridade, mas não em renda. O que a gente faz com essa desigualdade agora? Mas tem uma questão que é a seguinte: o tema de vocês, dos dois trabalhos, é o padrão de casamentos também. A gente tem algum desejo sobre esse padrão? A gente gostaria que esse padrão fosse em alguma direção? A gente deveria fazer alguma política para facilitar oportunidades de outro padrão que talvez tenham barreiras e tal? Como se lida com esse padrão? A gente quer intervir ou não deve intervir, e como pensar sobre isso, tá? Então, 2 perguntas aí para o Everton, depois a Lorena também pode comentar se quiser. Primeiro, sobre a pergunta da Simone, e a Ana Luísa, eu vejo que no bate-papo também falou um pouco da pandemia, felicidade marital. A gente termina no paper falando um pouco do que pode ter acontecido, enfim, nossos dados param em 2015, e bem, Brasil... 2015 é bem diferente do Brasil de 2020 em muitas dimensões. O que a gente desconfia, e eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente está mostrando uma tendência que até 2015, pelo menos, vai para um lado, para uma direção oposta do que outras tendências do mercado de trabalho. Então, a gente tem uma tendência global de diminuição das desigualdades, mas você tem essa mudança na vida familiar que pode estar apontando para a direção oposta. E, bem, se em 2015, e como já tem sido mostrado, a tendência na desigualdade começa a mudar, né? Porque os outros fatores, como o salário mínimo, como outras coisas, né, param de contribuir positivamente, e a gente tem crise e tudo mais. Também eu concordo com a Simone que, bem, o que a gente pode imaginar é que essa situação tenha piorado muito. Porque bem, a gente já mostrando esse padrão de que há uma diferença importante nos extremos da distribuição, ou seja, você tem famílias em que ambos engajados no mercado de trabalho, e essa é uma questão lá, uma crítica inclusive desde os anos 70 e 80, a ideia da especialização em troca como uma forma eficiente de organização das famílias, né? Porque existia uma leitura de que a especialização em troca poderia ser uma forma eficiente de especialização, e isso aumentaria o bem-estar coletivo das famílias, etc. Mas como que isso expõe as famílias a intempéries, né? Então, se só o homem está no mercado de trabalho, se ele perde emprego, né, as famílias são muito mais frágeis, a vulnerabilidade tanto para as famílias quanto para as mulheres ao longo do curso, né? Então, essa tendência é uma tendência, então, que me parece estava subterrânea, que é subterrânea no Brasil, mas que outras tendências eram muito mais importantes para a desigualdade, e que nos últimos 5 anos a coisa pode mudar. Quanto à pandemia, especificamente, acho que tem mostrado, eu não sei se, acho que o Marcos, acho que você publicou, não sei, mas eu acho que o IPEA chegou já a mostrar algumas coisas, e a gente está vendo o resto do mundo, que tem sido uma tragédia exatamente sobre divisão do trabalho nas famílias. As mulheres, obviamente, como diz, o padrão de engajamento das mulheres é muito diferente, né? É muito mais comum emprego temporário, etc. Então, se alguém sai do mercado de trabalho para serviços de cuidado, a mulher, né, casada, com filho, é a primeira candidata com isso. Então, concordo que isso deve ter piorado muito, tanto no contexto brasileiro, específico do Brasil nos últimos 5 anos, e com a pandemia deve ter aprofundado essa desigualdade. Sobre a pergunta do Marcos, eu acho que isso é muito interessante, e eu acho que isso toca numa questão assim central quando a gente pensa, e vários estudos pensando
a relação entre famílias, entre tendências demográficas e desigualdade. Tá, e aí, faz o quê? Quer dizer, isso demanda uma intervenção? Quer dizer, ou faz sentido uma intervenção? Primeiro que pensando em termos de, eu acho, de eficácia, a gente sabe que essas grandes tendências demográficas é muito difícil, né, moldar, intervir e mudar substantivamente. Um exemplo são os casos de países ricos com baixa fecundidade, as tentativas e programas para tentar aumentar a fecundidade, os efeitos são muito heterogêneos, etc. Intervir, de fato, em grandes mudanças demográficas é geralmente difícil. Mas o mais importante faz sentido, a gente quer? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que não faz... não tem por que a gente pensar que é possível ou desejável pensar em como organizar mercados maritais. Quer dizer, isso é mais um tipo de coisa que a gente e políticas públicas precisam, quer dizer, precisam saber. Bem, isso aí é um fator de desigualdade, mas para você reduzir desigualdade, você tem outros instrumentos para intervir desigualdade, que a gente sabe que são os instrumentos tributários, etc. Então, se pessoas altamente escoladas, com alto potencial de renda, estão casando e formando famílias, né, com renda, bem, isso vai ser resolvido com tributação progressiva e etc. Né? Claro que o efeito aí é uma certa endogeneidade entre desigualdade e esse tipo de coisa, né? Quer dizer, isso causa desigualdades, pode causar desigualdade, mas países, sociedades altamente iguais, em que ricos e pobres podem levar vidas altamente segregadas, quer dizer, com pouca oportunidade de interação social, e aí você também, né? Então, talvez a única forma de pensar como mudar esse tipo de... Bem, você tendo um país mais igual um país mais igual por outros instrumentos, você tem o peso econômico do casamento e as oportunidades de interação social, sem você muda o padrão disso e talvez seja menos relevante, né? Esse tipo de fechamento social no topo. Obrigado. Lorena quer comentar um pouco sobre isso também, e também sobre a questão de mudanças de tendência após o período em que vocês se encerra o estudo de vocês, porque a Simone falou sobre isso, né? O que aconteceu depois parece ser muito diferente, inclusive antes da pandemia e mais ainda o que aconteceu depois da pandemia. Então, você poderia comentar também isso e também um pouco do que o Everton estava falando aqui sobre a minha pergunta e tal. Eu só colocar minha posição, assim, eu também não acho que a gente deva ser, óbvio, querer fazer laboratório com o casamento das pessoas. Mas, assim, como o Everton falou, existe algo que dificulte barreiras à interação entre grupos sociais que existem mais no Brasil do que em outros lugares e que poderiam ser removidas de algum modo, porque não é para obrigar ninguém, é para desobrigar de ficar apartado, né? Mas não sei se existe algo também nesse sentido, além da desigualdade em si, se existe algo a mais que faz, assim, além da desigualdade, apartar os grupos. Mas, enfim, é só para pensar e debater mesmo. Não, eu concordo com o Everton, né, e com você. Não tem como a gente... Não teria como intervir nessa decisão de casamento. O que talvez pudesse ser feito é você fazer outros tipos de política, incentivar mais as pessoas a estudar, manter as pessoas, os jovens no colégio, né, no ensino médio, diminuir a desistência que os jovens têm no ensino médio, né? Porque aí eles continuam a estudar, vão para a faculdade, você encontra pessoas diferentes, né? de ambientes diferentes na faculdade, e aí você tem um aumento, né, nos casamentos com esse encontro. Mas é difícil, né? Porque se você tem uma sociedade mais segregada, é mais difícil de você... das pessoas se encontrarem. Mas eu acho que, mesmo assim, com esse aumento do nível de escolaridade dos últimos anos, você tem um componente positivo, né? O que eu acho que é importante, talvez o governo, né, as instituições, tentarem, de alguma forma, ampliar esse número essa proporção de pessoas que permaneçam no colégio e façam cursos técnicos ou
façam graduação, pós-graduação. Existe esse problema também nos países desenvolvidos, onde o retorno da educação está aumentando muito, você tem mais pessoas, você tem um aumento ainda maior, né, entre pessoas de maior escolaridade casando, elas estão casando mais entre si, e então tem um aumento do Gini por conta disso. E não tem muito o que fazer, né? A única coisa que você poderia fazer é estimular, colocar para aumentar o número de pessoas, ainda mais o número de pessoas que estudam, que estudam mais tempo, né? Para tentar diminuir essa diferença. Qual que era a outra pergunta? Da pandemia, né? Isso. Então, a partir de 2016, o Gini volta a crescer, né? Tem a crise, né, econômica, agora essa pandemia. Então, a gente vai ter um retrocesso, né? Já teve um retrocesso em relação à desigualdade de renda. Eu acho que a participação da mulher no mercado de trabalho, pelo menos temporariamente, vai cair. Pode ser que isso aconteça por conta da pandemia. Então, muitas mulheres acabam desistindo, saem do mercado de trabalho porque não tem quem deixar os filhos. As escolas não voltaram, a gente não sabe exatamente se vão voltar, não vão voltar, quando vão voltar, como vão voltar. E aí, por exemplo, pelo nosso trabalho, a gente vê que a participação das mulheres ela acaba puxando o Gini para baixo. Então, acho que a gente vai ter vai ter uma piora aí, e para as mulheres vai ser ainda mais difícil por conta dessa questão de filhos, né? Sair do mercado de trabalho, a gente sabe que depois que a pessoa sai, para voltar é mais difícil. Então, a gente vai ter aí vai passar por um período bastante difícil, né? E qual seria a intuição de vocês dois sobre o que a pandemia causa no padrão de casamentos também? Porque eu estava lendo hoje, eu acho, uma notícia sobre ter aumentado, como se diz, união estável, porque passou a ter a oportunidade de fazer online. Você faz por videoconferência uma união estável e tal, então teve um salto, mas eu não sei o quanto é só a tecnologia ou quanto é tudo que mudou ao redor e tal. Queria saber o que vocês imaginam. Aí é especulativo mesmo, assim. O que vocês acham que a pandemia pode fazer com esse padrão de casamentos entre iguais ou entre diferentes e tal? O que vocês imaginam que possa acontecer daqui para frente? Mesmo supondo que, óbvio, a gente não vai ficar no mesmo estágio para sempre. A pandemia vai ter um efeito que vai se dissipando aos poucos, mas o que vocês acham que pode acontecer? Se vai ter algum efeito de longo prazo que a gente vai ver, olha, o padrão de casamentos foi afetado na pandemia ou não? Eu acho que, assim, padrão em si, eu não sei se vai ter um impacto. Eu não vejo por que ter um efeito no padrão, mas eu acho que pode ter um efeito na decisão de você casar. Como na decisão de ter filhos, né? Vamos esperar passar a pandemia, porque eu quero uma festa, porque eu quero ter um filho, mas não quero ficar grávida durante a pandemia. Ou, no caso, você está falando da união estável. Como a gente vai fazer a união estável? Então a gente já pode fazer. A gente tem um seguro, né? Um trabalha, o outro não. Mas no padrão, acho que eu não vejo por que teria uma mudança. O Everton quer comentar? Acho que está sem som, Everton. Concordo com a Lorena. Eu acho que não vejo mudança, algum potencial impacto duradouro no padrão. Se as pessoas se levassem a sério a coisa saiu um artigo, acho que na Nature, falando como estratégias de interação social em tempos de pandemia. Quer dizer, para reduzir sua exposição, você tem que diminuir, ficar em bolha, né? Então, anedoticamente, né, se isso fosse levado ao extremo, a gente teria um aumento da associação, que as pessoas restringir os espaços em que circulam, restringir pessoas, os círculos sociais mais próximos ainda, mas certamente isso não tem um impacto duradouro. E concordo com a Lorena que eu acho que faz sentido os impactos na decisão de entrar num casamento, de ter filhos, ou de coabitar, ou de converter coabitação em casamento civil. E, assim,
eu vi algumas análises, algumas assim, conjecturas um pouco otimistas, baseados em alguns estudos surgindo nos Estados Unidos, coisas qualitativas, que talvez em que ficaram no trabalho, talvez uma divisão com mais equitativa do trabalho, seja porque a questão das famílias enclausuradas, das famílias confinadas no espaço doméstico, e talvez isso tenha algum efeito pedagógico. Então, no caso das mulheres que não saíram, não diminuíram sua participação laboral, talvez, então, conquistem uma divisão mais equitativa do trabalho doméstico. Bem, essa é uma conjectura muito otimista, eu acho. Mas é provável que a gente tenha feito um percentual grande de mulheres diminuindo o seu engajamento no mercado de trabalho, mas talvez, aí novamente entra a questão da desigualdade, talvez entre casais altamente escolarizados, em que ambos mantenham-se conectados no mercado de trabalho, e talvez a divisão do trabalho doméstico tenha melhorado, exista mesmo um efeito pedagógico, mas aí isso são conjecturas assim, muito otimistas e vamos ver. Ok, deixa eu retomar aqui as perguntas das pessoas que eu me empolguei com as minhas, então eu tenho que voltar aqui para ler o que mandaram. A Joana Costa, parabéns aos apresentadores, bastante importante medir esta forte associação entre escolaridade e renda dos cônjuges. Seria interessante se algum estudo mostrasse se escolaridade e renda dos pais dos cônjuges está também correlacionada. Acho que seria uma medida mais exógena para mostrar os padrões de casamento. Vocês conhecem algum estudo assim? A Juliana Santos, depois, pergunta assim também para ambos. Trabalhos interessantíssimos. Gostaria de saber como vocês acreditam que é a tendência para casais formados por duas mulheres. Penso que talvez a renda total da família seja menor pelo gap de gênero, duas mulheres igual a duas rendas menores. Ao mesmo tempo, crio a hipótese que esses canais tendem a serem formados por mulheres mais escolarizadas, mais lares com uma divisão de tarefas mais igualitárias, resultando em rendas maiores para ambas em relação a mulheres em relações heterossexuais. O que vocês acham? Conhecem bibliografias que façam uma análise nesse sentido? E depois a Simone Weiman fala para mim, Marcos, independentemente de qualquer visão normativa, os casamentos dos mais escolarizados parecem estar se tornando mais estáveis ao longo do tempo e os menos escolarizados, o contrário, o que eleva o potencial de aumento da desigualdade, claro. Tá. Então, obrigado, Simone. Vocês poderiam, então, responder, começando talvez pela Lorena, essas duas questões? Tá, então, Joana, eu acho que seria interessante olhar, talvez não pela escolaridade dos pais ou renda, eu acho que a escolaridade seria até mais interessante, mas, sim, a questão é que quando você olha, eu acho que a gente não tem pesquisa, né? Que você olha a escolaridade, assim, pensando em censo, PNAD, né? Você só conseguiria a renda ou barra escolaridade dos pais se as gerações morassem no mesmo domicílio. Aí você teria como conseguir essa correlação. Assim, de bate-pronto, eu não me lembro de nenhum estudo, mas eu acho que deve ter, principalmente talvez Noruega, Suécia. Eu acho que assim, o Carlos Antônio ele tem trabalhos sobre mobilidade intergeracional, porque tem algumas PNADs, né, várias PNADs assim, ao longo do tempo, assim, com saltos grandes no tempo, fizeram perguntas sobre, não a renda, porque é difícil lembrar, eu acho, mas ocupação, escolaridade do pai, né? Não sei se dá para fazer alguma coisa juntando as duas questões, casamento e intergeracional. Assim, o Carlos até... Talvez o Carlos queira comentar também, ele está com a gente. O Carlos até colocou aqui que tem a PNAD de 2014 e 96, tem dados sobre educação dos pais. Isso Mas para toda a PNAD ou só para uma parcela? E em 96 tem para PNAD, e eu acho, não tenho certeza, em 2014, não lembro mais, em 2014 tem para uma parte, né, uma subamostra de mobilidade, tá? E também tem a PPV, né? A PPV, porque nas PNADs até 96 tinha só informação do pai,
mas a PPV e a PNAD de 2014 tem informação retrospectiva, né? De educação e ocupação do pai e da mãe. Então, daria para fazer alguma coisa, é um período semelhante ao que vocês estão pegando aí, daria para fazer alguma coisa assim. Mas não sei muito bem como fazer isso. Mas esses dados existem para essas PNADs e, na verdade, tem 73, 82, 88, e aí 96 e 2014. E 96 tem duas, né? Tem a PNAD e tem a PPV, né? A PPV mais completa. Tá bom. Ia ser interessante mesmo. O Everton, ou Lorena, enfim, talvez agora passando para o Everton a bola um pouco, quer falar sobre a pergunta da Juliana, o Everton, por favor, sobre a pergunta sobre casais de mulheres, se haveria tendências esperadas diferentes ou o que vocês esperariam? Primeiro, só complementando o que a Lorena falou e o que o Carlos falou, tem estudos, tem alguns poucos estudos abordando essa coisa intergeracional, inclusive mostrando que a homogamia, ou seja, se ação, né, ou seja, ter a mesma escolaridade, né, os cônjuges com a mesma escolaridade, a homogamia, na geração dos pais tem um efeito positivo na homogamia na geração dos filhos, ou seja, os filhos de pais que têm a mesma escolaridade tendem também a uniões homogâmicas, e isso pode ser explicado porque vivem vidas mais segregadas, com um mundo de vantagens, imagina pensando em segregação residencial, o tipo de escola que vai, etc. Então, um pouco disso, mas eu acho que mais tradicional ainda, e o Carlos tem coisa publicada sobre a mobilidade social das mulheres, principalmente isso quando dados mais antigos, em que a participação das mulheres unidas é muito baixa, comparando escolaridade ou ocupação, né, classe dos pais e do marido, né? Porque a participação das mulheres era baixa, né? Então, esse link entre os casamentos e a desigualdade intergeracional existe uma pequena literatura sobre isso. Sobre a questão dos casais formados por mulheres ou casais homossexuais em geral, existe também uma pequena literatura mostrando que os padrões têm um trabalho no Brasil, inclusive sobre felicidade marital, comparando padrões de casais homossexuais e heterossexuais, com censo 2010, publicado na Revista Brasileira de Estudos Profissionais. Não me lembro agora os autores, mas é do pessoal da Unicamp, mostrando que os padrões são bem parecidos, a associação é um pouco menor, e o que eu acho que é mais ou menos o conceito de literatura, em que você tem uma associação um pouco menor, em geral, se eu estou me lembrando bem, em casais homossexuais, acho que é isso. E em termos de divisão e organização econômica, isso também acho que é bastante estabelecido na literatura, não especialmente sobre o Brasil, isso, sobre o trabalho doméstico, mas, pelo que eu sei, o que é bastante estabelecido na literatura internacional é que a divisão do trabalho e organização econômica é muito mais igualitária em casais homossexuais. Especificamente casais lésbicos, não sei exatamente diferença sobre isso, existem diferenças e para a tendência de mais igualdade. Perfeito. Vou pedir agora que vocês façam as considerações finais de vocês. Só anunciar aqui o seminário da semana que vem. Nós teremos um seminário sobre trajetória e futuro do emprego no setor público no Brasil, com o Félix Lopes, que é pesquisador do IPEA, o Leonardo Monastério, que também é pesquisador do IPEA, mas nesse momento está na ENAP, ele é coordenador geral de ciência de dados na Escola Nacional de Administração Pública, e o William, me desculpa, eu estou tentando falar de memória, eu estou aqui sem o nome completo do William, que é também autor do trabalho, ele inclusive vai apresentar o trabalho junto com o Leonardo. O trabalho do Félix é voltado para o Atlas do setor público no Brasil, que mapeia o que aconteceu desde os anos 80, se não me engano, com salários do setor público nas 3 esferas. E, no caso do trabalho dos autores da ENAP, é voltado para potenciais de robotização ou de automação de funções no setor público, como é que isso se distribui, que impacto isso pode vir a ter.
Então, acho muito interessante esse tema, então convido a todos que estão presentes para retornarem na semana que vem. Então, pedir a vocês fazerem as considerações finais, por favor, Lorena, primeiro. Eu queria agradecer o debate, acho que é sempre bom a gente conversar sobre o que a gente pesquisa, sobre os resultados, entender melhor, né? E o trabalho do Everton e do Carlos, muito interessante também na mesma área, e a gente conseguir entender, né, como o Brasil vem mudando, né? Vem mudando, né? E principalmente desde a década de 90, mudou bastante quando a gente olha em termos educacionais, renda. Então, a participação da mulher no mercado de trabalho também aumentou bastante. Então, acho que eu, pelo menos, eu sou suspeita, né? Eu adoro estudar e tentar entender essas mudanças. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Obrigada aí para vocês. Everton, por favor. Bem, também quero agradecer, é um prazer, muito feliz, novamente, como eu disse, de estar, de certa forma, de volta ao IPE. A oportunidade de falar sobre esse tema que me é muito caro e que eu acho que é importante. Então, foi ótimo conhecer o trabalho da Lorena, conhecer o trabalho da Lorena e ter essa oportunidade de trocar e ter essa discussão, com discussão tão qualificada, com perguntas tão pertinentes. Eu acho que esse é um tema importante que a gente tem que incorporar melhor nos estudos sobre igualdade, pensando na família, pensando nas tendências na família, pensando nas organizações da família. Bem, a Simone está aqui no bate-papo e que tem trabalho sobre isso, né? Eu acho que as tendências demográficas, às vezes os impactos são pequenos, mas são tendências que ao longo do tempo se acumulam e que é importante entender esse conceito de mudança das famílias, tanto do ponto de vista científico, né? Entender isso, o que está ocorrendo, o porquê, e também pensando em política pública, não regular os casamentos, mas pensando como que a gente lida com famílias em transformação, como a gente, como sociedade, lida com a complexificação de arranjos familiares e famílias em transformação. Obrigado pela oportunidade de discutir isso e é um prazer. Eu que agradeço muito a vocês dois, a todo mundo presente. Só completar aqui que é William Adam Sick, o nome do autor, que eu peço desculpas, esqueci o sobrenome dele, é difícil de falar esse nome. Vou corrigir a pronúncia provavelmente até a semana que vem. Mas muito obrigado a todos, bom fim de tarde, muita saúde, abraços.